Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Queremos olhar para a vida desses dois grandes apóstolos e enxergar as obras que Deus quer fazer conosco, através das obras que Deus realizou na vida deles. Isto é, olhando para como Deus agiu na vida desses dois, nós queremos aprender como Deus age em nossas vidas, para que, seguindo o exemplo desses dois grandes santos, dessas duas grandes colunas da igreja, nós possamos um dia estar no mesmo lugar onde eles se encontram, isto é, no reino dos céus. Então vamos olhar mais a fundo a vida de São Pedro e a vida de São Paulo. Começando pela vida de São Pedro. Nós podemos resumir a vida de São Pedro como como posso dizer aqui, um constante sair da zona de conforto. Deus na vida de São Pedro, Jesus na vida de São Pedro vai sempre estar tirando São Pedro da zona de conforto. Vou pegar aqui alguns fatos para vocês perceberem. Como que São Pedro conheceu Jesus? Bom, se chamava Simão ainda na época, havia pescado a noite toda, e ali, depois daquela pesca fracassada, atraca o barco na beira do mar da Galileia, e de repente, chega um descarado do nada, entra no barco, começa a falar com um monte de povo, né? Você está lá a noite toda, madrugada toda acordado, o que você vai fazer no outro dia? Você vai procurar dormir, né? Aí de repente ele vai lá, junta, arranca toda, né? E começa a pregar lá na barca de Pedro. Ele foi até paciente, né? Vamos lá escutar. Até escutar era difícil, porque não sei se vocês já fizeram a experiência de passar a madrugada toda acordado e no outro dia participar da Santa Missa e tentar entender o que o padre falou na homilia. Às vezes é difícil até entender o que o padre falou na homilia, normal, né? Agora imagina passar a madrugada toda acordado. Aquela pregação de Jesus, nós podemos dizer aqui que bem provável que São Pedro não tinha entendido muita coisa lá. Muito pelo fato do sono, do cansaço que ele tinha passado. E também das preocupações, pois havia dado tudo errado na sua pesca. O que ele mais queria era se isolar e descansar, para recuperar as forças, tentar de novo na outra noite. Depois de ter falado com aquela multidão que estava ali na margem do lago, Jesus vira para Pedro e diz assim: vamos para águas mais profundas. Aí esse cara conhecia agora, né? Chega aqui no meu barco, começa a falar com um monte de gente, eu aqui com sono. Ele pede para eu ir ainda para águas mais profundas. Pedro era um exímio pescador. Era o representante, né, da colônia, podemos dizer ali, dos pescadores da região. Ele sabia muito bem qual era o horário e qual era o local para se pegar os peixes. Quem aqui é pescador? Levanta a mão, fazendo um favor, só para saber se tem algum pescador. Muito bem, já começou bem com a história. História de pescador já tem. Quem pesca, o padre não pesca, tá, gente? Já vou até falar aqui, mas conversou com o pescador confirmou. Quem pesca sabe quais são os lugares que tem mais chance de ter peixes. Quem pesca sabe o rio onde está. E sabe, olha, ali tem peixe. Nesse lugar aqui não dá peixe não, nem adianta ficar aqui. Vai ali, que ali tem peixe. Pedro sabia qual era o horário melhor para se pescar naquele mar, porque ele fez isso a vida toda. Pedro sabia qual era o local melhor para pescar, porque ele fez isso a vida toda. Era a vida dele, era o projeto dele. Quando Jesus sobe na barca de Pedro e diz a Pedro para ir avançar às águas mais profundas, não é somente num objeto que flutua sobre a água que Jesus está subindo. A barca de Pedro aqui representa a própria vida de Pedro. Seus projetos, seus sonhos, seus afetos, tudo. Suas convicções, a sua forma de lidar com o mundo.
Tudo isso representa ali aquela barca de Pedro, e a forma como ele levava a vida. E ele sabia muito bem, que o melhor local e horário para se pescar, era na beira, no raso e de noite. Jesus pede para ir de dia e no fundo. Jesus tira Pedro da zona de conforto. A partir do momento em que Jesus sobe na barca e diz para Pedro, para ele avançar para as águas mais profundas, Pedro já não é mais o capitão daquele barco, porque é o capitão que dá as ordens. O capitão é Cristo, que sobe e diz, vai. E Pedro, em atenção a tuas palavras, eu vou. Ainda não conhecia o Senhor. Sei lá, às vezes vai apenas para torcer para dar errado, né? Como muitas vezes as pessoas acontecem, né? Eu falei que não era aí. Torce para dar errado para poder dar bronca depois, né? Para ter a razão no final. E de repente, quando puxa aquelas redes, é uma tamanha quantidade de peixes que não conseguia sozinho com um barco só puxar, e precisa de ajuda de outros. Naquele momento, Pedro se ajoelha e diz, afaste de mim, Senhor, porque sou um pecador. E a gente pensa, nossa, que pecado Pedro cometeu? Quando nós vamos olhar a vida de Jesus, nós vamos perceber que Jesus se encontrou com vários pecadores. A moça que foi pega em adultério, ou tantos outros que fizeram coisas horríveis. Será que São Pedro fez alguma dessas coisas horríveis? Aquela região, que é a região do norte ali, Cesareia de Filipe, aquela região ali da Galileia, era também chamada de Galileia dos pagãos. Por que Galileia dos pagãos? Porque naquela região havia uma mistura muito grande entre judeus e pagãos. De modo então que era muito comum um judeu viver a sua fé pela metade. Ele vivia a sua fé dentro da sua casa, mas ao longo do serviço, das outras coisas, ia deixando levar, como muitas vezes acontece em vários outros ambientes, quando as pessoas elas têm a sua fé, mas não têm a convicção de testemunhar a sua fé no ambiente público. Era assim um pouco a vida daquelas pessoas que viviam naquela região do norte. Por isso, os judeus mais do sul, os judeus chamavam aqueles lá, dos samaritanos, aqueles que moravam para o norte, então os falsos judeus, podemos dizer assim, eles não seguiam à risca a lei de Deus. Pedro cresceu nesse lugar, tanto é que o irmão dele, André, o nome André, é de origem grega, é o nome grego. Quando nós vamos ler, certa vez que Pedro vai visitar um centurião, no Atos dos Apóstolos, Pedro ele tem um sonho, acho que era Cornélio o nome do centurião. Pedro tem um sonho, e naquele sonho, Jesus apresenta a Pedro um tapete com todos os animais da terra, e Pedro diz assim, Senhor, em meus lábios eu nunca provei nada impuro. Por que eu estou citando essa passagem? Porque revela um pouco qual era a vida de Pedro, antes de ter encontrado Jesus. Pedro seguia à risca as leis de Deus, e testemunhava fora. Ele não se deixava levar, como muitos faziam na sua região. Ou seja, era alguém religioso, era alguém que vivia a sua fé. Mas por que ele diz então, Senhor, afaste de mim porque sou um pecador? Porque naquele momento em que ele percebeu que o jeito de Cristo conduzir a barca de sua vida era tão diferente do jeito dele conduzir a barca, ele percebeu quando ele estava distante de Cristo. É somente quando o Senhor nos visita que nós vamos perceber o quão errado está o nosso caminho. Pedro, antes de ter encontrado com Cristo, se nós perguntássemos para ele, ele ia dizer assim, mas eu não fiz nada de errado, olha, eu sou uma boa pessoa, a gente olha para o mundo lá fora, tanta gente fazendo coisa errada, olha, não matei, não roubei, não fiz nada de errado.
Pedro provavelmente ia responder assim. Mas quando ele se encontra com Cristo, e ele percebe que o jeito dele levar a vida era tão diferente do jeito de Cristo levar a vida, ele percebe que aquele caminho, que ele achava que era um caminho normal, na verdade era um caminho que o afastava cada vez mais de Deus. Nós precisamos, meus queridos irmãos, pedir a Deus essas mesmas graças, que Ele tire de nós, que Ele nos tire dessa zona de conforto. Aqui eu gostaria de dizer uma grande verdade para vocês: se a palavra de Deus não incomoda, se a palavra de Deus não está nos incomodando, é porque tem alguma coisa errada. Olhando para a vida de Pedro, nós vamos perceber como que o Senhor a todo instante tira Pedro da zona de conforto, a todo instante tira Pedro do incômodo, da tentação de achar que agora sim, desse jeito vai dar certo, porque as coisas não devem ser feitas do jeito de Pedro, mas do jeito de Deus. Infelizmente nós vivemos num mundo, meus queridos irmãos, onde nós vamos para a igreja, não procurar aprender dela, mas procurar que ela aprenda de nós. E essa é a maior tristeza. A gente vai aqui, não para escutar as verdades de Cristo, as verdades eternas, para que nós nos adequemos a essas verdades. A gente vem aqui para escutar as coisas que a gente quer escutar. E se a gente escuta algo que a gente não quer escutar, a gente vai para outro lugar e pronto. Infelizmente é isso. E no entanto, Cristo, Ele, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 6, Ele faz uma pregação sobre a Eucaristia, que é um escândalo, e deixa as pessoas incomodadas, a ponto de muitos irem embora. E Ele vira para os apóstolos e diz: vocês querem também? Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. No Evangelho de hoje, Pedro responde que Jesus é o Messias, Filho do Deus vivo. E o Senhor faz um grande elogio a Pedro. Feliz és tu, Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Toma aqui a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Quer elogio maior que esse? 5 minutos depois, Jesus está dizendo a Pedro: afaste de mim, Satanás, porque os teus pensamentos não são como os pensamentos de Deus. O Senhor que quebra a todo instante, Pedro. Quando nós olhamos já próximo da morte de Cristo, na sua paixão, Pedro, com toda a sua convicção, diz: Senhor, eu não vou te negar, ainda que fosse necessário, eu darei a vida por ti. De repente, o que acontece na hora H? Ele nega 3 vezes, e Jesus o olha. Lá de longe, o olhar de Jesus penetra o fundo do coração de Pedro. Mais uma vez, Pedro sai da zona de conforto, achando ser alguma coisa, é quebrado de novo. Aquele que é chamado a ser a pedra, a rocha da igreja, é a todo momento quebrado e moldado por Cristo. Quando Jesus apresenta ressuscitado, Jesus fita o mesmo olhar para Pedro, aquele mesmo olhar que penetrou o fundo do coração de Pedro na paixão, é o mesmo olhar que penetra o fundo do coração de Pedro na ressurreição e diz: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Deixemos que o olhar de Cristo nos quebre e nos molde. Olhando para a vida de São Pedro, nós vemos que a todo instante o Senhor tira São Pedro da zona de conforto. Por ser o mais velho, eu imagino que ele nem queria ser, nem pensava, nem imaginava em ser o chefe ali dos 12 apóstolos, porque tinha Natanael, que era um doutor da lei, era um escriba sem falsidade, que o próprio Jesus havia dito isso sobre ele. Aqui está um escriba sem falsidade. Se fôssemos olhar aqui para o currículo, com certeza os apóstolos foram por rotação e iam escolher assim: olha, é Natanael, não tem ninguém melhor que ele. Mas o Senhor escolhe a Pedro, um pescador,
tira da zona de conforto. É bonito notarmos como o Senhor vai conduzindo a Pedro. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos também a mesma realidade. Paulo tem uma personalidade diferente de Pedro. Paulo é um grande estrategista. Nós podíamos dizer assim que era um verdadeiro general. Alguém que tem uma vontade firme e alguém que tem uma capacidade de inteligência, de estratégia tremenda. Paulo queria seguir à risca as leis de Deus. O que ele fez? Foi procurar o melhor instrutor que havia na época, Gamaliel, para aprender com ele. E ali se tornou fariseu. Fariseu era um ramo do judaísmo que seguia à risca as leis do Senhor. Queria seguir à risca. O termo que Jesus utiliza do reino dos céus, do reino de Deus, melhor dizendo, era um termo que já existia entre os judeus. E para os judeus, o reino de Deus estabeleceria quando todos vivessem a lei do Senhor. E era essa a verdade. Olhando então para a Torá, eles então ali saberiam como que o reino de Deus seria instaurado. E Paulo queria, como um bom judeu, queria que o reino de Deus fosse instaurado. E de repente ele escuta falar de alguém em outras bandas, lá para a região da Galileia, que fica fazendo coisas horríveis, contrárias à lei de Deus, na concepção de Paulo. Começa a andar com os leprosos. A lei do Senhor está falando lá que não pode tocar nos leprosos. Começa a curar os leprosos. Começa a andar com os pecadores. Começa a falar que ele é Deus. Esse aqui é o impostor, o reino de Deus não está aqui. E ele começa a organizar para perseguir os cristãos. Quando Estevão morre, o que acontece? Ele estava lá. E aí surge uma dispersão dos cristãos. Quando Santo Estevão morre, ali na região de Jerusalém, os cristãos são dispersos a várias regiões. Mas São Paulo sabia que o local onde eles mais queriam se estabelecer era na região da Síria, que era ao norte. O que ele faz? Vamos armar uma emboscada. Vamos para Damasco. Lá em Damasco. Porque eles vão passar por lá. A estrada tem que passar por lá. Ali já é a Síria. Então, a gente já pega, corta o mal pela raiz e pronto. Olha a capacidade de visão, de percepção que tem São Paulo. E o que o Senhor faz? O Paulo achando que os seus planos, os seus projetos ia dar tudo certo. Nós vemos que ali em Damasco, ele se encontra com Cristo. Ali em Damasco, ele percebe que tudo aquilo que ele havia aprendido sobre o reino de Deus, ele deveria reaprender. Sai dali cego e vai se encontrar com o apóstolo. E não tem medo de recomeçar. Não tem medo de refazer os seus planos. Ele, o grande estrategista, rasga o plano que até então tinha para refazer de novo. Uma vez tornado cristão, Paulo, que sabia grego como ninguém dos apóstolos, que sabia sobre o Império Romano como ninguém dos apóstolos, ele sabia as melhores rotas, sabia as melhores sinagogas, para ali então poder levar essas mesmas palavras, que o mudaram de vida, para mudar também os outros judeus. Chega lá na região da Ásia Menor, resultado, a pregação foi um fracasso. Apedrejam ele, procuram matá-lo e por aí vai, ele tem que fugir. Não deu certo os planos. Funda ali algumas comunidadezinhas pequenas e ele refaz os seus planos. Bom, tem aqui as comunidadezinhas pequenas de algumas pessoas que aceitaram. Ótimo, vamos montar uma rede de comunidade. E ali então vamos procurar crescer no Evangelho de Deus. Certa vez ele está dormindo, aparece um macedônio. A Macedônia é uma região que fica depois da Ásia Menor. Já é onde hoje ali já é parte da Europa ali, a Grécia. Venha pregar para nós. Paulo acorda, rasga de novo seus planos de fazer a rede de comunidadezinhas ali na Ásia Menor, para pregar também para o povo que vivia na Macedônia, para os pagãos. Chega aos pagãos, vai na Atenas.
Em Atenas, ele tem os seus planos. Nossa, eu vou aqui pregar para essas pessoas, eu que tenho grandes estudos, né, na área de filosofia, então aqui eu vou ensinar muitas coisas. Chega lá, a pregação é um fracasso. Ressurreição? Vem outra hora que a gente escuta depois. Refaz os seus planos. Depois, Paulo é preso pela primeira vez e ele pensa que vai morrer e começa a escrever a carta de despedida. Acontece que ele não morreu. Refaz os seus planos. Começa toda uma jornada para levar fundos para os cristãos que viviam padecendo ali em Jerusalém, também para os judeus, para ajudar ali os judeus. Pensando ali ser benquisto por eles, chega em Jerusalém, é preso de novo. Ele rasga e refaz os seus planos. Vejam, quando nós olhamos a vida desses dois santos, nós percebemos como que Deus, a todo momento, os tira da zona de conforto e refaz os seus planos. Quem somos nós para queremos viver acomodados? Quem somos nós para acharmos que não precisamos mudar? Quem somos nós para acharmos que esses planos que temos para nós, que essa visão e essa ideia que temos de todas as coisas, não precisa ser mudado por Cristo? Se essas que são as duas colunas que sustentam toda a nossa fé e a nossa igreja, Deus realizou isso com eles, quanto mais realizará conosco. O Senhor olhou com tanto carinho para São Pedro, que deu a São Pedro a chave do reino dos céus. Jesus não fez isso com ninguém que existiu na terra, a não ser com São Pedro. Toma aqui a chave do reino dos céus. Quem somos nós para acharmos que Pedro não é importante? Que possamos também nós, meus queridos irmãos, entregarmos a chave de nosso coração a estes dois santos, para que eles intercedam por nós e realizem essas obras de mudança, de quebra, nos levando a caminhos que antes nem imaginávamos caminhar, para que assim então o Senhor possa realizar uma grande obra em nossa vida. Seremos felizes, meus queridos irmãos, se todos os dias o Senhor rasgar os nossos planos e nos mostrar os planos dele. Se todos os dias o Senhor nos tirar da zona de conforto. Se todos os dias a palavra de Deus nos incomodar, nos tirar da mornidão que estamos vivendo. Eram muitos os pescadores que estavam naquele mar da Galileia. Muitos haviam escutado a Cristo. Muitos viram aquela pesca milagrosa. E muitos não seguiram adiante. Não sejamos nós um desses muitos que escutamos a pregação de Cristo, que escutamos todas essas obras e continuamos os mesmos. Que a palavra de Deus gere este incômodo em nós, como São Paulo mesmo havia dito, um espinho na carne, que não nos deixe onde estamos, mas nos leve a lugares novos, nos leve para o alto, para o céu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.